E aí, quais são os critérios que você utiliza para decidir em qual texto pregar, tá? Ou em que texto pregar? Assim, quando a gente fala de preparação de sermões, uma das coisas mais difíceis, assim, às vezes que acontece com pregadores e tal, é, cara, em qual texto vou pregar? Em qual texto eu vou apresentar minha mensagem nesse domingo, nesse sábado e por aí vai. Então, você é convidado para pregar. E você fica na dúvida, cara, como é que eu vou? Qual passagem vou pregar hoje? Em qual passagem eu devo pregar e por aí vai? E normalmente essa dúvida acontece, não é porque a pessoa não tem sermão, às vezes você tem até vários sermões escritos, você tem várias passagens que você já selecionou para nos próximos dias você pregar neles e tal, e etc. Mas normalmente vem essa dúvida porque você não sabe como decidir isso, né? Então eu quero passar aqui para vocês algumas maneiras de você decidir isso, tá? Pelo menos quatro maneiras quatro critérios que você pode utilizar para decidir, escolher, que podem te ajudar a decidir ou a selecionar um texto para o seu sermão, tá? Então isso aqui é muito importante porque o texto ele é a base do nosso sermão. A primeira coisa que todo pregador deve fazer é selecionar o texto bíblico pelo qual pregar. É óbvio que você pode começar um dos primeiros critérios, até nem vou até colocar como os primeiros, tipo assim, o critério número zero aí, tá? É você dedicar horas em oração, né? Orando a Deus, pedindo que Ele, né, te dê sabedoria para tomar essa decisão, que Ele te faça entender a necessidade das pessoas pelas quais com as quais você vai se comunicar e por aí vai. Mas além da oração também, nós temos alguns critérios que podem ajudá-lo, né, a tomar essa decisão. Então eu quero mostrar aqui para você, então, como é que você pode decidir a respeito disso, tá? E então o primeiro critério a gente pode dizer aqui que seria um critério pessoal, tá? Critério pessoal ou critério de estudo pessoal. Isso significa o quê? É aquele momento que você está lendo, sabe? Você faz tua meditação todos os dias, você lê a Bíblia e tal, e etc. No momento que você vai fazendo a tua meditação, o teu estudo da Bíblia, você está descobrindo muita coisa. Eu mesmo, às vezes, estou lendo a palavra de Deus, estou lendo a Bíblia, e aí eu fico descobrindo muita coisa. Aí eu já li essa passagem, nunca olhei por essa perspectiva, nunca entendi esse detalhe, por aí vai. E aí, então, os resultados do teu estudo pessoal pode ser um critério que você pode, obviamente, utilizar para decidir em qual passagem pregar. Então, por exemplo, se hoje você, no teu momento de comunhão com Deus, na tua meditação pessoal, você descobriu uma passagem importante, um detalhe importante, você viu, não, essa perícope aqui, essa passagem, dá para fazer um sermão interessante, dá para apresentar uma mensagem da palavra de Deus, isso aqui achei muito interessante esse detalhe, vou me aprofundar nesse estudo e pegar isso e transformar em um sermão. Então, essa aqui é a primeira maneira de você decidir, o primeiro critério que pode ajudar você a selecionar uma passagem que você pode utilizar então para o teu sermão. Só que assim, há vantagens e há desvantagens nesse primeiro critério. A primeira vantagem é que você vai pregar aquele sermão com bastante empolgação, você vai querer, cara, esse detalhe eu preciso me aprofundar bastante, porque esse detalhe deve ter muita coisa, se eu pegar isso no hebraico, grego, me aprofundar um pouquinho mais, lendo alguns comentários, vai ser um sermão. Então você fica muito empolgado para aquele sermão. Porque é algo pessoal, né? Você descobriu na tua meditação, aquilo mexeu com você, e você fica bem empolgado para pregar nessa passagem, né? Ou seja, em tipos de passagens selecionadas utilizando esse critério pessoal, ou critério também chamado do estudo pessoal, da tua meditação pessoal. E a desvantagem é que você não pode estar viciado nesse critério, tá? Por quê? Porque você pode começar a definir aquilo que você vai levar para a tua igreja, para a tua congregação, a partir de critérios pessoais, entendeu? Ou seja, se algo não me chamou a atenção, então já vou ficar baralhado, vou ficar com dificuldade de selecionar uma passagem. Ou então você vai agora querer, todo sermão que você for pregar é apenas aquilo que você descobriu na tua meditação pessoal. Eu ouço muita gente falando mesmo, às vezes no sermão, quando a pessoa sobe no púlpito para pregar, eu já vi pessoas que enchem o peito e falam, eu só prego aquilo que mexeu comigo, eu só prego em passagens, sabe, só prego em passagem, eu só prego em textos bíblicos que mexeram comigo, se não mexeu comigo eu não prego.
Cara, isso é perigoso, porque às vezes a mensagem não mexeu com você porque você tem medo que aquilo acuse, né, os pecados que você está cometendo e por aí vai. Então você pode omitir algumas passagens ou pode se privar de levar determinadas passagens para o púlpito porque aquilo não mexeu com você. Então acho que isso não é um critério muito seguro, só mexe comigo, tenho que pregar. Não, não é bem assim, tá? Mas fica aí esse critério, tá? Tem vantagem e tem desvantagem, conforme eu já coloquei. O segundo critério, então, seria... o critério número 2 seria as questões, o contexto da tua congregação ou as necessidades da tua congregação, tá? Então, o público, isso pode ser se você é um pastor, você tem uma igreja fixa, você tem um distrito, ou então se você é convidado para pregar numa igreja que você não frequenta, você só está indo para essa igreja porque foi convidado, ou você é convidado, como por exemplo, eu fui convidado para pregar num colégio com mais de 2.000 alunos e tal. Então você tem que entender, tá? Você te convidaram para pregar, uma das perguntas que eu sempre faço é: quem é o público? Quem são essas pessoas? Por exemplo, nesse colégio mesmo com mais de 2.000 alunos para quem eu preguei, numa igreja, né, de escola, com vários alunos lá me ouvindo e tal, eu já queria saber qual era a idade dessa galera, né, né, quais são os principais problemas que acontecem aí e tal, e etc. Não que você vai pregar, vai levar uma mensagem, não, o pecado desse pessoal é isso, então vou levar isso para, né, descer o cajado aí pro pessoal, né? Descer que nem no Nordeste fala, o pessoal no Nordeste fala, né? Quando o sermão é forte, o pessoal fala: esse cara aí desceu o cajado, né? Minha esposa é nordestina, lá de Pernambuco, então morei um tempo lá em Pernambuco, e aí eu ouvia muito pessoal falando isso. Não é sobre isso, mas é para você entender para quem que você vai se comunicar, porque a comunicação tem disso. Você tem que entender as pessoas, né, para quem você vai dirigir uma mensagem. Você tem que entender isso. Então é muito importante isso daí, para você já ter uma noção daquilo que, né, deve direcionar. E essa compreensão do contexto, das necessidades da tua audiência, também pode ser utilizado como critério para você definir a passagem ou o texto bíblico no qual pregar, tá certo? Mas também, essa também não tem vantagem e desvantagem também, tá? As vantagens é que você vai trazer uma mensagem mais contextualizada, já dentro da realidade daqueles para quem você vai falar. Mas a desvantagem é que você pode ficar viciado também, obviamente, em querer levar apenas questões relacionadas com o problema daquele pessoal. Então eu acredito que o sermão não pode ser sempre falando só do problema que as pessoas estão vivendo, e a gente também pode chegar num ponto de ficar cego a respeito dos nossos próprios problemas, das nossas próprias dificuldades espirituais, né, e querer focar unicamente nos problemas das outras pessoas. Então, mas também é um critério muito importante, porque você entende a tua audiência, entende as pessoas que você está falando, e isso pode te ajudar, obviamente, a decidir em alguns momentos e tal. Não, acho que nesse momento aqui, para esse contexto, para essa necessidade aqui da igreja, acho que é melhor usar essa passagem e tal, e etc, tá? E então é isso. Por exemplo, isso aqui vale muito, esse segundo critério aqui sobre o contexto da congregação ou as necessidades da igreja é bem interessante, principalmente naqueles contextos onde a igreja está passando por problemas difíceis e você, como líder, precisa dar uma mensagem de ajuda e resolver o problema. Por exemplo, teve casos em que fui convidado, por exemplo, para pregar em uma igreja que estava sendo quebrada porque uns jovens estavam estudando muita coisa sobre antitrinitarianismo, e aí a igreja estava rachada e tal, e etc. E aí eu fui chamado, né, fui convidado, né, pela liderança dessa igreja para fazer um sermão, né, esclarecendo essa questão doutrinária, né, sobre a Trindade, explicando Deus Pai, Deus Filho, tem embasamento na Bíblia ou não, Espírito de profecia, o que diz. Então você já sabe quais passagens você vai usar, levando em consideração as necessidades da congregação, da tua audiência ou o contexto da tua audiência, tá? Terceiro critério, então, você utilizar a questão do que é chamado de lectocontínua, tá? A lectocontínua é quando você... Meu alarme tocando aqui agora. A lectocontínua é quando você, como pregador, você já definiu um livro da Bíblia no qual pregar. Então você definiu: na minha igreja aqui eu vou pregar unicamente no Evangelho de Marcos. Então você vai pregar
desde o capítulo 1 até o último capítulo de Marcos. Isso se chama lecto contínua, ou série de exposição bíblica, tá? Antigamente se fazia muito isso, por exemplo, eu sei de João Calvino, que fez séries longas em Efésios, sei de Spurgeon, que também fez várias séries em vários livros da Bíblia. Sei de um outro pastor também adventista que na década de 1997 a 2000 fez uma série completa em Romanos, pregou cerca de 40 sermões em Romanos. Então, quando você já define uma série de temas ou uma série de livros, uma série de pregações em um determinado livro da Bíblia, aí fica muito fácil, porque se hoje você pregou o capítulo 1, amanhã vai ser o capítulo 2, a próxima pregação vai ser o capítulo 3 e por aí vai, tá? E isso não só funciona se você é pastor ou pregador fixo de uma determinada igreja, mas também se você é um pregador que não é um pregador fixo de uma igreja, se você é um membro de igreja, um ancião, você pode, né, fazer o estudo de um livro da Bíblia e definir, sempre que eu for pregar aqui na minha igreja local, for convidado para uma outra igreja, eu vou pregar a mesma série, né, e tal, e etc. Então, como você já tem isso definido, que você está fazendo uma lecto contínua ou uma série de exposição em um livro da Bíblia, então isso já também é um critério, aqui no nosso caso é o terceiro critério para você decidir em qual capítulo pregar, tá? Então, é basicamente isso. A desvantagem desse método é o quê? É que você sempre pregando no mesmo livro, isso pode cansar as pessoas, pode parecer enfadonho para algumas pessoas, pode parecer mais difícil, mas para o pregador é fácil, porque você já estudou o livro, você já fez toda a análise daquele livro e você já está dentro daquele assunto. Então, suponhamos que você já pregou até o capítulo 6. Agora o próximo sermão vai ser baseado no capítulo 7. Então você já está dentro daquele mesmo assunto. Você fica bem tranquilo de você fluir aí nos teus sermões, tá? E o quarto e último critério, então, que você pode utilizar é seguir, obviamente, primeiro o calendário da igreja, tá? Ou então as datas comemorativas, tá? Então toda igreja já tem, quando é dia dos pais, aí vai acontecer esse tipo de sermão, quando é dia das mães, tem esse tipo de sermão, dia dos namorados, né? A gente fala sobre isso. Então, e também tem as questões da igreja, né? Tem Santa Ceia, batismo, dedicação de crianças, né? Então o próprio calendário da igreja também pode ser um norte aí que você pode utilizar para te ajudar a decidir a respeito de quais sermões você deve pregar. Então, Natal, Páscoa, por exemplo, tá? E por aí vai. Mas também você precisa ter, né, prestar atenção também a alguns pontos também, tá? Porque esses tipos de sermões, eles são muito importantes, que já são, né, definidos por conta das datas comemorativas ou do calendário da igreja, tá? Porém, o outro lado, por exemplo, diferente daquele critério do estudo pessoal, da meditação pessoal, né, onde você descobriu alguma coisa na tua meditação, no teu estudo pessoal, e você já quer transformar isso em sermão, e esse tipo de critério, ou os sermões que surgem desses critérios aí, são bem apaixonantes, você fica bem empolgado. Já os critérios, por exemplo, que são, ou seja, os tipos de sermões que são escolhidos a partir desse quarto critério que tem a ver com o calendário da igreja e por aí vai, eles tendem a ser, sabe, para o pregador, sabe, às vezes o pregador não fica muito motivado para pregar esse tipo de sermão, entendeu? Porque são coisas muito, como é que eu poderia dizer, repetitivas dentro da igreja. Então algumas pessoas ficam, né, não gostam muito e por aí vai. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu sou empolgado. Se for sermão, para mim tá bom, entendeu? Não quero saber se é Natal, se é Páscoa. Fui convidado para pregar, eu fico animado do mesmo jeito. E você tem que saber que todos esses critérios são extremamente importantes, tá? Cada um deles tem vantagens e desvantagens, mas fica aqui para você então, né, para todos nós aqui, esse norte. Então, quando você tiver dúvida sobre qual texto você deve escolher para pregar, você pode levar em consideração esses critérios. O estudo pessoal pode ser um norte, né, daí pode surgir sermões, a questão do calendário da igreja, a questão da lecto contínua, ou então também o contexto e a necessidade ou as necessidades da tua congregação, tá? Então, espero que depois desse vídeo ninguém fique mais sem texto para pregar sermões, tá? Porque, e se faltar, né, ainda assim não for suficiente, cara, você tem 66 livros na Bíblia, entendeu? Então,
Texto para sermão é algo que nunca vai faltar. O mais importante é que todo o teu sermão seja proveniente do assim diz o Senhor e não das suas ideias. Essa aqui é a bandeira que nós levantamos aqui, porque a gente defende também a bandeira do sola scriptura, né? Somente a palavra de Deus deve ser a nossa regra de fé e prática. Deus abençoe, abraço e até o próximo vídeo.